Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica estática do livro do Beer, capítulo 2, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Determine os componentes x e y de cada uma das forças indicadas, tá? Então temos aqui três forças, uma de 800 N, tá nessa direção e sentido, uma de 408 N e uma de 424 N. Então, primeiramente, vamos escrever as componentes da de 800. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá, ó, que a força F de 800, vou escrever em forma de vetor, que fica mais fácil de entender e de visualizar, e as componentes já sair aí a direção e o sentido correto. Então, eu preciso lá pegar o módulo da força, o módulo da força é 800, e agora eu preciso decompor, ou seja, achar as componentes. Para isso eu vou colocar um ângulo aqui, alfa. Então eu vou ter uma componente aqui, ó, que vai ser a decomposição, nesse sentido, que vai ser a parte em x. Tá junto com o ângulo, então vai ser o cosseno do ângulo. Então, vezes o cosseno de alfa. Sentido e direção, e positivo. X positivo, representado pelo versor I. Aí eu vou pegar o 800 e agora fazer a decomposição aí em y, ó, que vai ser essa componente. Então eu vou ter que vai ser mais, né, vai apontar para cima, 800, aí vai ser o seno do ângulo, ó, tá sem o ângulo, que é essa medida aqui, ó, seno, medida oposta, vezes o seno de alfa, em j positivo. Tá? Então, para descobrir a componente x e a componente y, eu preciso descobrir o ângulo. Então, eu pego esse triângulo aqui, maior, triângulo retângulo, né? E descubro quem é esse ângulo alfa. Então, vou fazer a representação aqui. Tá? Aqui, a medida oposta é 600, a medida da base é 800. Para calcular aqui, se a gente pegar aqui, ó, vira um triângulo retângulo, aqui é o alfa. Se a gente calcular aqui, a gente tem raiz quadrada, né, a hipotenusa, raiz quadrada de 600 ao quadrado, mais 800 ao quadrado, que vai ser igual a 1000. Então, a gente tem que o cosseno de alfa, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, que está com o ângulo, é o 800. E a hipotenusa é o 1000. Ou seja, divide aí, a gente acha 0,8 para o cosseno e o seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo, tá? Aqui é o 600 e a hipotenusa, como a gente já viu, é o 1000. Divide aí, 0,6. Agora a gente pega o seno e o cosseno, tira de lá. Ou como ele quer achar as componentes, né? Essa é a componente fx, essa é a componente fy. Então, a componente x da força de 800 vai ser quem? 800 vezes o cosseno, vezes o 0,8. Então, a componente x da força de 800 vai ser 640 unidades de Newton. E a componente y da força de 800 vai ser o 800 vezes o seno, e o seno é 0,6. Fazendo a multiplicação, a gente vai achar aí 480 Newton. Então, essas são as componentes, tá? Agora, vamos aí para a força de 408. Então, para a força de 408, escrevendo o vetor primeiramente, a gente vai pegar o módulo 408 e vai decompor, ó. Agora a decomposição vai ficar aqui, ó. Essa aqui e essa medida aqui. Então, aqui vai ficar a componente x e aqui vai ficar a componente y. Aqui eu vou colocar um ângulo, que eu vou chamar de beta. Então, aqui vai ficar o 408 vezes o cosseno de beta, ó, com o ângulo. Então, cosseno de beta. Direção e sentido,
e positivo. Aqui a componente J vai ficar o 408 vezes o seno de beta, tá? É a medida oposta ao ângulo, ou seja, ó, sem o ângulo. E vai ficar para baixo, ou seja, menos o y, ou seja, menos j. Então, eu já vou colocar o menos aqui, o 408 vezes o seno de beta em j. Então, o que a gente tem? Essa é a componente fx e essa é a componente fy, tá? Então, a gente precisa achar aí o seno e o cosseno, fazer a representação do triângulo aqui. Aqui está o ângulo beta. A medida da base é 480. A medida oposta é 900. Tá? Calculando aqui, a gente vai ter que a raiz quadrada de 480 ao quadrado mais 900 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Calculando isso daí, a gente vai achar 1020. Então, a gente calcula aí cosseno de beta, como a gente viu, cateto adjacente, ó, adjacente aqui está com o ângulo, 480, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o 1020. Lembrando, a hipotenusa é a medida oposta ao ângulo reto. Aqui, se eu dividir, vai dar fracionário, então eu simplifico e deixo como fração. Ou faço na calculadora e utilizo o botãozinho aí da calculadora para transformar em fração para facilitar. Isso daqui vai ficar 8 sobre 17. Tá? Para não acumular erro, tal, eu trabalho com a fração, acho melhor. Seno de beta, que vai ser medida oposta, 900, dividido por 1020. Também dá medida quebrada, se deixar a gente em forma de fração, fica 15 sobre 17. Agora a gente pode achar a componente fx e fy. Então, fx, a componente fx para a força de 408 vai ser 408 vezes o cosseno de beta, que é 8 sobre 17. Calculando isso daí, a gente vai achar 192 em newton. A força Fy do 408 vai ser menos o 408, que está aqui, né? Que a gente viu que vai ficar para baixo, vezes o seno de beta, que é 15 sobre 17. Calculando isso daí, a gente vai achar menos 360 newton. E, por último, vamos achar aí as componentes de 424. Então, vamos pegar lá, escrever. Vetor de 424 vai ser quem? Vai ser 424, que é o módulo. Agora, vamos fazer a decomposição aqui. Vai ficar, pega aqui em linha reta e aqui em linha reta. Então, aqui vai ficar a componente y, componente x. Aqui vou colocar um ângulo gama. Então, vai ficar o cosseno, um x negativo, ó, para o lado contrário da referência. Então, vai ser menos. E vai ser o cosseno de gama, isso em i. E aqui em y vai ser para baixo o seno, né? Ó, essa parte aqui sem o ângulo, tá? Para baixo em j. Então, menos 424 vezes o seno de gama em j. Então, a gente precisa achar aí o cosseno e o seno de gama. Vamos fazer aqui a representação do triângulo. Aqui está o triângulo, o ângulo gama, o ângulo reto. A base é 560, aqui a altura 900. Essa medida aqui vai ser a raiz quadrada do 560 ao quadrado mais 900 ao quadrado. Calculando isso daí, não lembro aqui quanto que dá, tá? Eu não anotei, vai ficar assim mesmo, coloco o valor direto, só anotei os próximos. Tudo bem, vocês calculam aí. Fica esse valor, não sei de cabeça quanto que dá. Então vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, cosseno de gama, vai ficar medida adjacente, que é o 560, dividido por esse valor, que eu esqueci de anotar, 560 ao quadrado mais 900 ao quadrado. Fazendo essa divisão, o cosseno, e simplificando, que dá valor quebrado, fica 28 sobre 53.
o seno de gama, que vai ser a medida oposta, o 900, dividido por esse valor, raiz quadrada de 560 ao quadrado, mais 900 ao quadrado. Tá? Isso igual. Então, fazendo a divisão aqui, a gente vai deixar aí 45 sobre 53, tá? Aí, ó, quem assistiu o vídeo até aqui, deixa aí, quem faz a conta, deixa aí nos comentários, para eu saber quem assistiu o vídeo. Faz a continha aí, 560 ao quadrado mais 900 ao quadrado, raiz quadrada igual. Não anotei esse valor, tenho lá na conta, mas vocês fazem e deixam aí no comentário. Quero ver quem vai comentar. Continuando, a gente vai ter então aí força de 424. A componente x, né, vai ser negativa, menos 424, vezes o cosseno, que é 28 sobre 53. Calculando isso daí, vai dar menos 224 em Newton. E Fy da força de 424 vai ser menos 424, que é aqui, vezes o seno, que é 45 sobre 53. Ou seja, calculando aí, vamos achar menos 360 Newton. Bom, obrigado por acompanhar até aqui, espero que tenham gostado da resolução e vou esperar você em um próximo exercício. Não deixe de se inscrever, hein? Até a próxima.